Nesta manhã eu chamo sua atenção para este tema, a mão de Deus na palavra de um irmão. A mão de Deus na palavra de um irmão. A vida cristã, como nos lembra John Bunyan no livro O Peregrino, e na sequência deste primeiro livro de Bunyan, o livro segundo, A Peregrina. A vida cristã, segundo Bunyan, é uma grande jornada. Tudo começa quando o cristão, habitante da cidade da destruição, desperta para o peso insuportável do seu pecado. É assim que a verdadeira vida com Deus sempre se inicia. Com a consciência despertada, o fardo da culpa sobre os ombros e a busca sincera por perdão em Jesus Cristo. Assim começa a vida cristã. Bunyan prossegue descrevendo que, ao deixar sua cidade, a cidade da destruição, o cristão descobre que seguir a Cristo não é permanecer estagnado. Seguir a Cristo é caminhar passo após passo como peregrino rumo a um destino eterno. Essa jornada, você vai descobrindo na leitura do Peregrino, essa jornada, porém, conquanto você tenha deixado a cidade da destruição, esteja seguindo rumo à cidade celestial, a jornada está longe de ser fácil. A jornada conduz o peregrino por vales sombrios. Você descobre no livro o vale da humilhação, os pântanos traiçoeiros, como, por exemplo, o pântano do desespero, os lugares sedutores, como, por exemplo, a feira das vaidades. E você continua lendo a história e descobre que cristão ainda enfrenta a íngreme colina da dificuldade, o tenebroso vale da sombra da morte, as enganosas terras encantadas do esquecimento. Há um momento em que o cristão, na sua peregrinação, fica no cárcere do castelo da dúvida, onde o gigante desespero mantém cativos aqueles desanimados. Veja, cada um desses cenários simboliza realidades espirituais vividas por todo cristão. Tempos de provação, tentações do mundo, combates contra a incredulidade, o constante perigo de se esquecer a esperança eterna. Meu povo, John Bunyan nos mostra que a vida cristã é uma luta constante essa luta contra o mundo, contra a nossa própria carne, contra o diabo. Por exemplo, o embate de cristão com Apolion, que é o destruidor, como o chama Apocalipse 9:11, esse embate com Apolion, Satanás, ilustra que essa peregrinação não se vence com força humana. Essa peregrinação se vence com a armadura de Deus. E Deus, em sua bondade, concede companheiros de fé ao cristão. Outros peregrinos ao longo do caminho. E aí, na história de Bunyan, você encontra
o maravilhoso fiel, o esperançoso. Irmãos que vão ao nosso lado, sustentando-nos com amizade, exortando-nos em amor, sustentando-nos em oração. Sabe por quê, meu povo? Porque nós não fomos chamados a peregrinar sozinhos. John Bunyan aprofunda essa dimensão da comunhão, mostrando que Deus levanta diferentes pessoas em momentos distintos da nossa jornada. Alguns oferecem amizade imediata, como o fiel, cuja vida e o martírio, porque ele morre. A vida e o martírio de fiel inspiraram profundamente cristão. Outros testemunham perseverança paciente, como o esperançoso, que acompanha o cristão nos trechos mais árduos da caminhada final. Há também os que ensinam e guiam, como o intérprete, que abriu janelas para que cristão enxergasse as verdades do Evangelho. E aí você chega na segunda parte da obra, no livro A Peregrina. Na segunda parte dessa alegoria da vida cristã, Bunyan destaca a bênção da fé vivida em família. Se o personagem principal de O Peregrino é cristão, o personagem principal de A Peregrina é cristiana. Esposa de cristão. Quais são os filhos deles? Mateus, José, Samuel e Tiago. Ao lado de Cristiana está a fiel companheira chamada Misericórdia. E todos eles seguindo juntos rumo à cidade celestial. Ao lado desses personagens em A Peregrina, você encontra o corajoso grande coração. Você precisa de alguém assim na sua caminhada. Pessoas de grande coração que guarda e conduz com fidelidade os personagens ao longo da jornada. Assim, a vida cristã é sustentada pela graça de Deus e enriquecida pela comunhão dos santos. Comunhão que confirma a fé, fortalece a esperança e nos encoraja a prosseguir passo a passo com amor, sem perder a doçura, até o fim. No centro dessa jornada está a cruz. É diante dela que o fardo do cristão cai e ele encontra alívio. É pela obra de Cristo e somente por ela que o pecado é perdoado. Somente na cruz o coração encontra descanso. A jornada continua rumo ao céu, até a presença do Rei, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sim, no final da peregrinação, o peregrino chega à cidade celestial, mas antes ele precisa atravessar seu último desafio, o Rio da Morte. E na obra de Bunyan, o Rio da Morte é a imagem vívida da nossa última passagem. Como tantos já disseram, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do processo da morte. Essa travessia aponta para a esperança que nos sustenta, a ressurreição e a eternidade com Deus. Desse modo, John Bunyan nos recorda que a vida cristã é uma peregrinação marcada pela graça, sustentada pela fé, vivida em comunhão e orientada pela glória futura, conforme nos revela a palavra de Deus. Meus irmãos, vejam,
Não foi por acaso que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, testemunhou ter lido, acreditem, mais de 100 vezes essa obra de John Bunyan. Charles Haddon Spurgeon. Ele nutria profunda estima por este livro peregrino, a ponto de Spurgeon declarar o livro Peregrino seu livro favorito depois da Bíblia. Spurgeon começou a ler o Peregrino ainda menino, aos 10 anos de idade. Pais, leiam esta obra para os seus filhos. Spurgeon começou a ler este livro aos 10 anos de idade e continuou a revisá-lo até sua morte. Spurgeon morreu com 57 anos. Isso significa que ao longo de 47 anos, porque ele começou a ler aos 10, morreu aos 57, ele disse que leu esse livro mais de 100 vezes. Isso significa que ele leu, no mínimo, este livro 2 vezes por ano, o Peregrino. Tal hábito não apenas demonstra o apreço de Spurgeon por esse clássico puritano, mas também revela a influência duradoura de Bunyan sobre a espiritualidade e a pregação de Spurgeon. Para você entender e degustar as pregações de Spurgeon, você precisa ser versátil em 2 grandes livros. O maior de todos, a Bíblia, e você precisa ser versado também em O Peregrino. E aí, quando você lê os sermões de Spurgeon, você consegue ver de onde vem tudo que ele tão habilmente pregou. Essa introdução, que me tomou 12 minutos, é para mostrar para vocês 2 coisas. Primeira, você precisa ler os clássicos cristãos, e o principal deles, eu diria, é O Peregrino. Ler e reler. Segundo, para deixar claro para você que mesmo os puritanos reconheceram que a vida cristã não é uma jornada para ser trilhada em solitude, em solidão. Caminhar sozinho, ainda que cercado de gente, mas sozinho, porque não se abre o coração, porque não se deixa o outro entrar, penetrar, para ajudar. Tem gente cercada de gente, mas que ainda é sozinho. A vida cristã não é para solitários, não é para lobos solitários. No inglês, não é para mavericks. É para pessoas que caminham em comunhão. John Bunyan mostra isso. Todos nós precisamos, na nossa vida, de intérpretes, de fiéis, de esperançosos, de grandes corações, de misericórdia. Nós precisamos de gente com a gente. E quando a gente abre as Escrituras, e agora sim, 1 Samuel 23, de 13 a 18, a gente vê que essa verdade não é apenas alegoria devocional puritana, mas uma realidade histórica. Em meio à perseguição, tomado pelo medo, afogando-se em incertezas. Veja, perseguição, cheio de medo, tomado de incertezas, Davi foi fortalecido por Deus através da amizade de Jonatas. E assim como no caminho do peregrino, também na jornada de Davi e na nossa, o Senhor envia irmãos para nos fortalecer em Deus. Leia o texto comigo, 1 Samuel 23, de 13 a 18. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila
e começaram a andar sem rumo. Você consegue imaginar o homem segundo o coração de Deus andando sem rumo por aquela região? Você se sente assim, andando sem rumo? Quem nunca sentiu? Sem saber de onde saiu de verdade, por que que saiu e onde vai chegar. Sem saber onde parar. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila, uma região. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Sem rumo, tendo como lar um deserto. Saul o perseguia continuamente. Mas como eu gosto desse mas Deus salva. Mas Deus não permitiu que Saul encontrasse o Davi sem rumo, sem casa, sem destino no deserto. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Renovaram seus votos de amizade. Amizade, meu povo, se constrói com votos, com alianças. Amigo seu de verdade é aquele que tem com você um voto, uma aliança. Esses são poucos. Davi só tinha um neste momento da vida dele. Depois Jonatas voltou para casa enquanto Davi ficou em Oreza. Irmãos, este é um dos muitos textos das Escrituras que sustentam a convicção de que cada membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia deveria fazer parte de algum pequeno grupo. Um espaço onde nós ajudamos uns aos outros a lutar o bom combate da fé, até a gente cruzar, pela graça, o rio da morte e entrarmos na cidade celestial. Claro, a menos que Cristo volte antes para estabelecer seu reino eterno. Mas como John Piper afirma com enorme propriedade, com grande categoria, nós cremos que a segurança eterna dos santos é um projeto comunitário. Em outras palavras, a perseverança dos crentes rumo à salvação eterna não é apenas uma realidade individual, mas uma responsabilidade congregacional. Não dá para ser cristão, não dá para ser crente sem ter uma igreja. O mesmo Senhor amoroso que declarou em João 10, 27 e 28,
O mesmo Jesus que disse o seguinte: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Esse mesmo Jesus também disse em Mateus 24:13 o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe o que isso significa? Isso indica que todos quantos são nascidos de Deus estão eternamente seguros nas mãos de Cristo e, ao mesmo tempo, são chamados a perseverar até o fim para serem finalmente salvos, glorificados. A pergunta inevitável que surge é a seguinte: qual foi o meio que Deus ordenou para que o povo dele perseverasse até o fim, de modo que se cumpra infalivelmente a promessa de que nenhuma das ovelhas de Cristo jamais se perderá? A perseverança eterna é uma garantia da nossa salvação. Mas essa segurança se comprova exatamente na perseverança. E a perseverança não é algo realizado por lobos solitários, mas por homens e mulheres em aliança com outros homens e mulheres de Deus. Chamamos isso de igreja local, no nosso caso, Segunda Igreja Batista em Goiânia. Nesta manhã a gente está focado em uma parte essencial da resposta. Qual é o meio estabelecido por Deus para a nossa perseverança? E a resposta é esta: Deus nos colocou em congregações. Deus nos colocou em igrejas locais, com irmãos e irmãs, para que a gente se ajude mutuamente a lutar o bom combate da fé, dia após dia, até o fim, meu povo. A base bíblica para isso é Hebreus 3, de 12 a 14. Deixe-me ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, tenha cuidado, cristão, para que você não tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Porque se isso acontecer, isso provou que você foi um crente nominal, como nós lemos hoje, providencialmente, na nossa confissão de fé, sobre a perseverança dos santos. Sabe por que a gente lê a confissão de fé? Porque parte do culto envolve confessarmos a fé. E hoje nós confessamos o que a gente crê sobre perseverança. Existe um tipo de gente que se acha crente, que se acha cristão, mas é nominal, não é de verdade. Os de verdade perseveram. Eles tomam cuidado para que eles não tenham um coração mau, descrente, que faça eles se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, não só no culto. Você tem alguém para, durante a semana, animar você em Cristo? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato perseverarmos até o fim. A perseverança é a garantia, a perseverança é a prova. Deus estabeleceu um meio para nos capacitar a guardar firme a nossa confiança até o fim. E esse meio é koinonia. É a vida cristã em comunhão. Relacionamentos piedosos, marcados por amor, por verdade, por vigilância. São relacionamentos em que irmãos exortam uns aos outros todos os dias.
a permanecer nas promessas de Deus e a fugir do engano do pecado. Crianças, adolescentes, jovens, estudantes, trabalhadores, solteiros, casais, viúvas, viúvos, todos nesta igreja, do mais antigo ao recém-chegado. Você faz parte de um grupo de cristãos comprometidos a ajudar uns aos outros, a lutar o bom combate da fé e a proteger-se mutuamente das sutis investidas do pecado. Você tem gente na sua vida assim? Você precisa. Eu não estou dizendo que você não pode ser salvo sem pertencer a um pequeno grupo organizado. Não é pequeno grupo que salva, não é igreja que salva. Mas, todavia, porém, contudo, afirmo e creio que esta é a palavra de Deus, que se você não tem uma igreja, não tem companheiros na fé, para usarmos os nomes dos personagens de John Bunyan, se você não tem na sua vida um intérprete, um fiel, um esperançoso, uma misericórdia, um grande coração, então você está negligenciando um dos meios designados por Deus para a sua perseverança, para a sua preservação. E negligenciar esses meios da graça é sempre um risco grave para a sua alma. Portanto, meu objetivo nesta manhã é muito simples. Primeiro, é motivar você a pertencer a uma igreja, professando a fé pelo batismo, unindo-se a uma igreja local. E segundo, dentro desta igreja, encontrar um pequeno grupo de cristãos no qual você possa exortar e ser exortado a lutar o bom combate da fé dia após dia. Essa semana mesmo eu fui abençoado por 4 homens desta igreja que, percebendo meu cansaço, minha irritabilidade, me chamaram no meu gabinete, você acredita? Me sentaram no meu gabinete e com muito amor, pastor, o senhor, isto, aquilo, descanso. Oraram por mim e me abençoaram. Se eu preciso disso, você não precisa? Sua mulher jamais vai conseguir virar para você e dizer: você está muito cansado, você está irritado, você não está percebendo. Se ela disser isso, aí que você explode, eu sei. Mas se você tem homens que caminham mais perto de você e que percebem isso, eles vão ter a audácia de te chamar no seu próprio gabinete. Eu estou aqui brincando, porque não foi audácia, foi amor. A gente precisa disso, meu povo. Ao final desta mensagem, você poderá consultar a página 2 do boletim da igreja, e você vai encontrar a lista de pequenos grupos disponíveis para sua consideração em oração. Ou você pode procurar o nosso irmão Mateus Colistete e deixar seu nome para se juntar a um grupo desses. Participar, se você quer liderar um pequeno grupo, para liderar um pequeno grupo da CIB, você precisa estar no grupo de formação continuada de líderes comigo, quinzenalmente, aos sábados. Do contrário, você pode até ter um pequeno grupo na sua casa, mas não poderá dizer que é um pequeno grupo da nossa igreja. Você tem que estar comigo quinzenalmente. Pois bem, introdução. Vamos ao texto. Texto de 1 Samuel 23, de 13 a 18. Apresenta uma ilustração simples e ao mesmo tempo, profundamente necessária para a luta contínua da fé. Davi
nós lemos, estava no deserto de Zif, cerca de 50 quilômetros ao sul de Jerusalém. Sem rumo, ele fugia de Saul. Por quê? Porque Saul, que era o rei de Israel, via Davi como rival perigoso ao trono. E não descansava, ele não dormia, planejando como ele mataria Davi. Davi que jamais deu provas de trairagem, como se diz, de falta de lealdade. Muito pelo contrário. E nesse contexto de medo e de perseguição, Jonatas, filho do próprio Saul, se move por lealdade, por amor. Quando ele fica sabendo onde Davi estava, ele desce até Davi no deserto para fortalecer a mão de Davi em Deus, como diz a Almeida Revista e Corrigida. 1 Samuel 23:16, na Revista e Corrigida, diz que Jonatas fortaleceu a mão de Davi em Deus. Esse encontro breve, porém marcante, traz para nós 4 lições preciosas sobre como a gente pode, como a gente deve ajudar uns aos outros a lutar o bom combate da fé. 4 lições. Primeira, saiba que todos necessitam de companheirismo cristão. Todos. Até os santos mais fiéis, até os líderes mais fortes precisam de companheiros cristãos que fortaleçam suas mãos em Deus. Davi era profundo, Davi era forte. Davi era o salmista de Israel. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ainda assim ele precisou de Jonatas. Eu vou ler na Revista Corrigida, 1 Samuel 23:15-16. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida. Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Note o seguinte, crente. Note o seguinte, líder. Note o seguinte, talvez algum pastor, colega que venha a assistir depois no YouTube. O companheirismo cristão não é apenas para os novatos na fé. O companheirismo cristão é para todo crente. Nós jamais chegaremos a um nível de maturidade em que não precisaremos mais do ministério de outros irmãos na nossa vida. Você nunca será maduro bastante para poder dizer, eu não preciso de mais ninguém para me ajudar. Jamais! Se você pensa estar além da necessidade de exortação diária na luta da fé, é sinal de que o seu coração já pode ter sido enredado pelo engano do pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um guerreiro notável. O destruidor de gigantes. Matava leão e urso na unha. Ele mesmo diz isso. Na mão. Esse era o homem. Topa com um homem desse. Superior a Jonatas em força, superior a Jonatas em inteligência, superior a Jonatas em profundidade espiritual. Eu não conheço um salmo que Jonatas tenha escrito. Mas o saltério inteiro é atribuído a Davi. No entanto, 1 Samuel 23:16 registra que o pincher Jonatas se levanta e vai ao encontro do pitbull Davi. E o que o pincher faz?
fortalece a mão do pitbull em Deus. Você precisa de um Jonatas. Ah, meu irmão, minha irmã, jamais pense que alguém seja tão forte que não precise ser fortalecido em Deus por você. Agora a lição é essa. A primeira é: jamais pense que você é forte o bastante para não precisar de alguém. A segunda lição é essa: jamais pense que você é pequeno o bastante para fortalecer a mão de um Davi em Deus. Porque imagina se Jonatas entrasse nessa crise. Não, mas o Davi é o cara. O que eu vou fazer lá? Eu vou orar por ele aqui no meu cantinho. Percebe? Eu e você não somos fortes o bastante, jamais seremos, para não precisar de alguém. E eu e você, por menores que sejamos, há momentos em que os pequeninos precisam ser a força dos grandes. E jamais suponha que alguém esteja tão acima de você para que não possa ser justamente por você o instrumento de Deus para fortalecê-lo. Charles Spurgeon testemunhou isso na própria vida. E certamente ele falava em nome de tantos e tantos outros grandes homens de Deus. Olha o que ele escreveu na autobiografia dele. Alguns anos atrás fui acometido por uma terrível depressão de espírito. Depressão, Spurgeon, terrível depressão. Vários acontecimentos penosos haviam me sucedido. Além disso, eu estava enfermo e meu coração se abateu dentro de mim. Das profundezas fui compelido a clamar ao Senhor. Pouco antes de ir à França para descansar, sofri intensamente no corpo, mas ainda mais na alma, pois meu espírito estava esmagado pela depressão. Sob tal peso, preguei um sermão a partir das palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Estava tão qualificado para pregar sobre esse texto quanto jamais espero estar de novo. Creio, na verdade, que poucos de meus irmãos poderiam ter penetrado tão fundo nessas palavras dilacerantes. Senti até o limite da minha capacidade, o horror de uma alma desamparada por Deus. Spurgeon sentiu o horror de uma alma desamparada por Deus. Se ele sentiu, essa, porém, não foi uma experiência desejável. Estremeço só de pensar em passar novamente por esse eclipse da alma e oro para que jamais venha a sofrer daquela maneira outra vez. Fecha aspas. Ah, sim, meu povo. Até mesmo Spurgeon conheceu o vale de lágrimas. Imagine os homens ao redor dele. Os pequenos se sentindo, não, mas é o nosso grande pastor Spurgeon. Mas até Spurgeon, o Pitbull Spurgeon, precisou de pinchers ao seu redor. Aos 24 anos, ele confessou o seguinte, abre aspas, Spurgeon: meu espírito afundou tão profundamente que eu poderia chorar por horas como uma criança, e contudo eu não sabia por que chorava. Já se sentiu assim? Spurgeon se sentiu assim. Essa declaração, registrada em 1858, revela com dolorosa seriedade e profundidade de seu desânimo emocional. Desânimo. Um peso que fazia Spurgeon sofrer intensamente, ainda que sem causa claramente identificável, sem saber. Eu não sei explicar. Por que você está chorando, pastor Spurgeon? Eu não sei. Isso nos mostra, meu povo, que até os gigantes de Deus
Até os guerreiros mais valentes se cansam, se irritam, se deprimem, sentem o abandono de Deus, porque até os grandes gigantes de Deus necessitam de que suas mãos sejam fortalecidas em Deus. Tenha olhos atentos para si mesmo e para todos ao seu redor, do grande ao pequeno. Muitas vezes o ataque do diabo é mais furioso contra os pitbulls de Deus. E se você achar que porque o irmão fulano ou cicrano é tão espiritual, é tão homem ou mulher de Deus, que está imune do sofrimento, da angústia, da depressão, do eclipse da alma, você jamais poderá ser um Jonatas para ajudá-lo. E isso é terrível. A primeira lição, portanto, é essa. Você não está imune a isso. E a segunda é essa. Nunca pense que você é pequenino demais para consolar alguém que você julga ser um dinossauro espiritual. Os santos mais fiéis, os líderes mais fortes também precisam de companheiros cristãos que fortaleçam suas mãos em Deus. E todos nós precisamos de um fiel, todos nós precisamos de um esperançoso, todos nós precisamos de uma misericórdia em nossas vidas. Se você pensa que não, cuidado! Você precisa sim de companheiros cristãos. E aqui eu falo para você, homem. Você precisa abrir seu coração para outro homem de Deus. E aqui vai um recado para namoradas e noivas. Se o seu pretendente a marido é um homem que não tem o costume de se abrir com outros homens de Deus, não estou falando de choramingo em corredor, não. Choramingo é uma coisa. Abertura de coração e de alma com alguém é outra. Se essa pessoa não deixa a luz de Deus entrar no coração dessa pessoa que você está considerando, cuidado com esse homem. É melhor chorar uma vez do que padecer o resto da vida. E aqui uma palavra aos homens casados. Você, homem, você precisa deixar outros homens de Deus chegar tão perto, a ponto de perceber quando você está cansado demais, irritado, deprimido, ou seja o que for, e deixar essa pessoa entrar e falar: tem algo errado na sua vida, eu quero te ajudar. Desembuche. Segundo, você precisa exercer um esforço intencional. De volta a 1 Samuel 23. Fortalecer a mão de alguém em Deus exige esforço intencional. Não acontece por acaso. Não é qualquer hora a gente encontra, qualquer hora a gente vai tomar um café. Há problemas que não é na mesa de café. São dias, horas de encontros, de conversas. Eu já sou pastor tempo bastante para ter assistido tantas e tantas implosões de casamentos absolutamente desnecessárias. Se eu tivesse havido o mínimo de humildade para se abrir o coração e dizer: eu preciso de você. Olha o que Jonatas fez. 1 Samuel 23, 15 a 16. Eu leio na Revista e Corrigida. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou o, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque.
Jonatas não encontrou Davi por acaso. Jonatas decidiu ir ao encontro para fortalecer Davi. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Cultivar com intenção e prática o hábito de fortalecer as mãos dos irmãos em Deus. E há mais. Ir ao encontro de Davi significava para Jonatas deixar a zona de conforto do palácio para descer até o deserto. Mas não apenas isso. Significava para Jonatas também se posicionar contra o próprio pai. O intempestivo, o imprevisível, o implacável, o ímpio Saul. Olha o que já tinha acontecido entre Jonatas e Saul, entre o pai e o filho. 1 Samuel 20, verso 30. Saul se enfureceu com Jonatas, o pai se enfurece com o filho Jonatas, o mesmo Jonatas, e no capítulo 23 irá ao encontro de Davi no deserto. Saul se enfureceu com Jonatas e disse, olha o que o pai disse do filho, seu traidor, filho de uma prostituta. Um pai dizendo isso a um filho. Pensa que não sei que você deseja que Davi seja rei para sua própria vergonha e para a vergonha de sua mãe. Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Jonatas vira para o pai. Pai, mas por que Davi deve morrer? O que ele fez? Olha o filho tentando ser a voz da consciência, a voz da lucidez. Quantos pais perdem a oportunidade de ouvir seus filhos, trazendo-os à lucidez? Quantos pais? Essa era a hora de Saul respirar fundo, ainda que desse um tapa na mesa. Você tem razão. Olha a chance de Deus para Saul aqui. Mas não, olha o que Saul fez. Então Saul atirou uma lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim Jonatas compreendeu que seu pai estava, de fato, decidido a matar Davi. E ele mataria quem fosse necessário se colocasse no caminho, ainda que fosse o próprio filho Jonatas. Presta atenção, pais. Há momentos em que filhos nos falam da parte de Deus. Mas Jonatas é um nome lindo para um filho, hein? Esse é o cara. Foi luz para o pai, foi bálsamo para o amigo. Mas Jonatas decidiu ir ao encontro de Davi e fortalecer a mão de Davi em Deus. Veja quanto custou a Jonatas. Porque é isso que vai custar de você e de mim quando a gente se propuser a ajudar alguém. Vai custar de nós, às vezes, reputação. Poxa, você está se aliando para ajudar fulano? Vai custar de nós tempo, vai custar de nós dinheiro, vai custar de nós conforto, lazer. A gente vai ter que abrir de mão de coisas, tempo, energia. Ajudar alguém vai cobrar de você e de mim muita coisa. E, portanto, não pense você que dá para ser do tipo que ajuda quando dá, quando sobra tempo, quando tudo parece conveniente. Porque se Jonatas fosse pensar nisso, ele jamais teria sido a mão de Deus na mão de Davi.
Esse mesmo espírito atravessa os séculos e se manifesta nos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, fundada em 1792. 4 homens, Ryland Jr., Sutcliffe, Andrew Fuller, Samuel Pearce e William Carey. 4 fundadores da Sociedade Missionária de Londres. Depois do impulso missionário dos Morávios, em 1732, você sabia que o passo decisivo para levar o evangelho até os confins da terra foi dado por essa sociedade missionária fundada por Carey, Fuller e outros. E sabe o que unia esses homens? Não era apenas a causa missionária, mas também a convicção de que eles precisavam fortalecer uns aos outros em Deus. A nossa igreja não pode ser uma igreja que apenas tem um bom púlpito. E aí já não depende só de mim. Eu gostaria de poder ter tempo para estar intimamente com cada um dos 536 membros dessa igreja. Mas eu não consigo. O púlpito depende de mim e dos demais pastores da equipe. O púlpito depende dos presbíteros dessa igreja, mas a comunhão depende de vocês. Então, quando Pearce recebeu em Londres uma carta de Carey, Carey já tinha sido enviado para a Índia. E a sociedade missionária ficou de cá segurando a corda para ele. 1 ano se passou, não tinha videochamada, não existia WhatsApp, não existia internet, televisão, correios que cruzavam os mares, levando meses para chegar uma carta. Meses, às vezes ano. Sabe quanto tempo levou para a primeira carta do William Carey, depois que ele chegou na Índia? Sabe quanto tempo levou para essa primeira carta chegar em Londres, para a igreja e para a sociedade missionária? Sabe quanto tempo? 1 ano. E quando a primeira carta chegou, Samuel Pearce escreve, eu estava lendo esses dias e falei, eu preciso comprar esse livro, é a próxima biografia, Memórias de Samuel Pearce. Comprei e você acredita que caiu na alfândega, estão me taxando e eu já paguei R$110 para receber um livro. Bem-vindo ao Brasil do povo. Mas eu vou ler. Esse livro vai me custar R$350, mas eu vou ler. Olha o que ele escreveu de volta, Samuel Pearce. O relato que você nos enviou nos inspirou com novo vigor. E olha a expressão que eles usam. Samuel Pearce usa, e muito fortaleceu nossas mãos no Senhor. Ele está citando 1 Samuel 23. Nós lemos sua carta, Carey, choramos, louvamos e oramos. Oh, quem além do cristão experimenta tais prazeres ligados à amizade para o nosso amado Senhor Jesus Cristo? Você tem amigos assim? Para Jesus, em Jesus, com Jesus. Amigos que te alegram pelo que eles fazem em Deus e para Deus. Que expressão preciosa, amizade para o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Minha oração, meu povo, é que vocês cultivem amizades para Jesus. Que essa igreja forme pequenos grupos de companheirismo cristão, unidos pelo compromisso mútuo, intencional, de apontar uns aos outros continuamente para Cristo, como a única fonte de esperança e de força para atravessar a vida, cruzar o rio da morte até o céu, na presença maravilhosa de nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, fortaleça uns aos outros em Deus. Primeira lição foi: todos necessitam de companheirismo cristão. A segunda foi: é preciso exercer esforço intencional para a gente fortalecer uns aos outros.
Pequeno grupo é algo que requer de você tempo, preparo, energia. A terceira lição é: a gente tem que dar uns aos outros Deus, nada menos do que isso. Porque o texto é muito claro. 1 Samuel 23:16 não diz que Jonatas percorreu todo aquele caminho até Horebe para fortalecer a autoconfiança de Davi. Fuja do evangelho da autoconfiança. Não foi para dizer: Davi, você é forte. Davi, você derrotou gigantes. Davi, você já matou leão na unha, urso no braço. Davi, Golias foi fichinha, rapaz. Quem é o meu papai de Saul, que está ficando gagá, até tentou me matar? Não. Jonatas recita palavras de Deus, porque fortalece Davi em Deus. Esse é o amigo que você precisa. Esse é o pastor que você precisa. Essa é a igreja que você precisa. Esse é o namorado que você precisa, a namorada. Esse é o marido que você tem que ser. A esposa que você tem que ser. O pai, a mãe que você tem que ser. O irmão que você tem que ser. Nós, homens, estamos memorizando Hebreus 13. Quem está no grupo de oração sexta-feira sabe. 13, de 20 a 21. E domingo que vem, ai daqueles homens, se não estiver aqui na frente comigo, recitando de cor esses versículos. É para você rir agora, porque eu estou brincando. Mas eu estou falando sério, a gente tem que fortalecer uns aos outros em Deus. Eu lancei o desafio, eu já memorizei. Eu quero saber se esses homens que estavam lá na sexta já memorizaram. E não tem como você fortalecer uns aos outros em Deus se você não tiver a palavra de Deus memorizada, conhecida. Sim, você pode abrir o celular e ler o texto bíblico. Mas é diferente quando o texto bíblico você memorizou, sai do seu coração. Essa é a diferença entre companheirismo cristão e outros grupos de apoio, grupos terapêuticos, grupos de autoajuda. O objetivo inteiro do companheirismo cristão é apontar uns aos outros para Cristo, não para o homem, não para a autoajuda. E nem essa lorota de ajuda do alto, que é a mesma coisa. Nós temos aqui um paradoxo. Por um lado, eu digo, eu preciso de você. Deus designou você como meio de graça para me ajudar a perseverar até o fim. Por outro lado, eu devo dizer que a única maneira de você realmente me ajudar é fazendo ou dizendo algo que me leve a depender de Deus, não de você. Entendeu? Portanto, não queremos nenhum tipo de líder de pequeno grupo que faça com que esse pequeno grupo dependa do líder. Nós não somos MDA, nós não somos igreja em célula. A gente foge disso. Mas você precisa de irmãos que te levem para Cristo e te faça depender de Cristo. Esse é o paradoxo. Você precisa deles, mas não pode depender deles. Entendeu o que eu quero dizer? Você precisa deles. Há momentos em que você clama pela presença deles e o que você quer ouvir deles não é a massagem no seu ego, não é aquilo que você quer ouvir, porque a gente tem esse gravíssimo defeito, buscar aquelas pessoas que a gente sabe que elas vão dizer o que a gente quer ouvir. Para com isso. Isso vai levar você para o buraco, se já não estiver lá. Você precisa de pessoas para te levar a Cristo. O nosso objetivo é o deuscentrismo, cristocentrismo e não o eucentrismo. Não. Essa é a nossa terceira lição. E a última.
relembre aos outros as promessas de Deus. Verso 17, 1 Samuel 23, 17. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará, você será o rei de Israel. De onde ele tirou isso? Ele tirou isso de 1 Samuel 16. Davi já deveria ter contado isso para ele. 1 Samuel 16, verso 12, Jessé mandou chamar Davi, era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse, é este, levante-se, unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. De que modo Jonatas fortaleceu Davi em Deus? Lembrou Davi da promessa de Deus. Lembrou Davi da palavra de Deus. Pense nisso. O que você faria, ou do que você precisaria, o que você teria que ouvir de seus amigos se fosse William Carey? William Carey, que levava 1 ano para a carta dele chegar do outro lado do Atlântico. 1 ano para ele receber a resposta. O que você daria para William Carey? 24.000 quilômetros de distância de casa. Numa época em que não se viajava de avião, mas de navios demorados. Você precisaria de palavras saturadas de promessas, como Samuel Pierce. Lembra que ele recebeu a carta depois de 1 ano? E aí ele responde. 4 de outubro de 1794. Irmão, Carey ouvindo, lá na Índia. Irmão, anseio por estar ao seu lado e participar de todas as vicissitudes do ataque. Que ataque? Na cabeça de Pierce, Carey estava lá na Índia combatendo o bom combate do Evangelho. E ele está dizendo, ele está lembrando ele com palavras poéticas. Veja que pastor batista naquele tempo falava até com poesia, sabia escrever. Ele está falando poeticamente, ele já está lembrando Carey. Carey, você está no campo de batalha, meu irmão. Você está lutando, você está de coturno militar, não é de crocs evangélico. Você está no campo. Anseio por estar ao seu lado e participar de todas as vicissitudes do ataque. Um ataque que está garantido, a não ser que faltemos a coragem. Ser forte e corajoso, é isso que ele está dizendo. Sim, o capitão da nossa salvação marcha à nossa frente. Às vezes, ele pode retirar a sua presença. Eu sei, William Carey, que às vezes você pode sentir que Deus não está com você. Às vezes ele pode tirar a sua presença, mas jamais o seu poder. E ele retira a sua presença para provar nossa coragem, com nossas armas espirituais e armadura celestial. Oh! O que uma fé viva não pode fazer pelo soldado cristão. Essa fé trará o libertador dos céus, revesti-lo-á como com um manto tingido de sangue, colocá-lo-á na linha de frente da batalha e porá um cântico novo em nossas bocas. Estes guerreiros guerrearam contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Sim, Carey, o Cordeiro vencerá. A vitória certa, antes mesmo de entrarmos no campo. A coroa já está preparada para adornar nossas frontes. Essa coroa de glória que não murcha, e já resolvemos o que faremos com ela. Nós a lançaremos aos pés do conquistador e diremos, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, enquanto todo o céu se une no coro, digno é o Cordeiro. Imagina você receber essa carta. Eu estou na batalha,
Deus pode até parecer para mim que me largou, mas seu poder é comigo, a vitória é minha, as ovelhas de Cristo estão espalhadas, elas ouvirão a voz do Senhor Jesus através da minha voz, elas ouvirão o Evangelho, elas receberão Cristo, elas o seguirão, e no dia que eu estiver lá e receber a coroa, como aquele que combateu o bom combate, eu já sei o que eu vou fazer com ela, eu vou colocar minha coroa aos pés de Jesus. Esse é o tipo de coragem que você precisa receber em Deus para você continuar crente. Não é esse evangelho de emoji dos dias que a gente vive, onde você encoraja um irmão mandando um emoji de coração dourado. Vai dormir um sono com esse Crocs, rapaz. Cadê a palavra de Deus no seu coração para você repartir com verdade? Falar de um modo literato numa carta como essa. Se você não conhece a Bíblia, esse pedaço da carta que eu li para você, você não entendeu nada. E que vergonha isso para você. Mas se você conhece as Escrituras, se o imaginário bíblico domina você, você lê uma carta dessa e fala, tem versículo bíblico do começo ao fim, sem citar referência. Nem todos nós, eu sei, vamos ter o dom de escrever como Samuel Pierce, mas todos nós podemos encher a mente e o coração com a palavra de Deus, se você meditar nela dia e noite, como ensina o Salmo 1. Junte-se aos homens que estão memorizando Hebreus 13, versos 20 e 21. Memorize também. Nós estamos chamando isso de versos de combate. Hebreus 13, 20 e 21. Portanto, o chamado de Deus para nós é muito claro. Fortaleçamos as mãos uns dos outros em Deus. Seja a mão de Deus a tua palavra na vida do irmão. 3 aplicações breves. Primeira, você precisa de Cristo. Você precisa dele como sua justiça. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou para sua justificação. E se você crer nele como sua única justiça, sem necessidade de guardar regra nenhuma, costume nenhum, mas de viver em santidade pelo poder do Espírito com Cristo. Se você abraçá-lo nesta manhã, aqui e agora, você será salvo. Segundo, você precisa professar essa fé pelo batismo e unir-se a uma igreja bíblica que encoraja você dominicalmente e através dos irmãos diariamente fortalece a sua mão em Deus. Você precisa de uma igreja assim. E terceiro, você precisa de um pequeno grupo de irmãos que traduz isso em discipulado no dia a dia com você. Ô crente, aqui eu falo para os velhos de igreja. Encosto é coisa do diabo. O que encosta na beira do rio é lixo. Não vive um cristianismo de encosto. Acorda, crente. Acorda enquanto é tempo. Junte-se a irmãos de fé. Vai ler a Bíblia com outros homens, com outras mulheres. Vá repartir sua vida com as pessoas. Sob pena de você chegar diante do Senhor no dia do grande encontro e ouvir dele, sabe o quê? Eu oro para que você não ouça isso. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Senhor, mas eu estive lá na igreja, eu cantava no coral, eu mexia no som, Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Oremos. Ó Deus, fortaleça a mão dos crentes aqui. Pega, Senhor, meus 5 pães e 2 peixinhos e multiplique. Opere um milagre.
Salve pecadores nesta manhã. Traga a consciência de que precisamos uns dos outros, não importa quão grandes sejamos. E precisamos ser para os outros, não importa quão pequenos nos sintamos. Faça dessa igreja uma igreja ao estilo de Jonatas, que intencionalmente paga o preço para ir ao irmão fortalecer a mão dele em Deus. Faça de nós uma igreja acolhedora, cuidadora, discipuladora. Opere em nós com graça. Encoraja o crente nesta manhã a buscar em Cristo alento e no irmão a mão do Senhor. Nós oramos pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito estejam sobre todos. Em nome de Cristo, amém.